A semana termina marcada por dois cenários. De um lado, pesquisas de popularidade que mostram um cenário mais estável para Lula. De outro, um Congresso que, já de olho em 2026, impõe derrotas recorrentes ao governo, evidenciando que Lula, apesar de estar à frente de adversários nas pesquisas, vai ter que remar muito para entregar políticas públicas no ano de eleição. Depois de conseguir a aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês, o governo foi derrotado na MP do IOF, que garantiria 30 bilhões de reais na arrecadação. Sem esses recursos, fica difícil fechar as contas e sonhar com o extra, como, por exemplo, o Tarifa Zero, projeto que Lula já tinha pedido estudos do governo. Ao mesmo tempo, o Planalto enfrenta um teste dentro da própria base. Ministros de partidos como União Brasil e PP decidiram enfrentar os dirigentes para continuar no governo. Celso Sabino, do Turismo, diz ter a confiança pessoal de Lula e usa a COP30 como motivo para ficar. Já André Fufuca, do Esporte, foi afastado pelo PP, mas manteve o cargo. Num cenário de economia mais positiva e base dividida, cada movimento agora é um passo a mais na construção de 2026. Sexta-feira, 10 de outubro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Momento de Análise, aqui mais uma edição da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, mais um videocast em detalhes está começando e aqui de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante que está acontecendo neste momento. Hoje meu convidado é mais uma vez o presidente do Instituto de Pesquisa Locomotivo, Renato Meirelles, que também é escritor, comunicólogo. Renato, é um prazer te receber, bem-vindo. Foi um prazer enorme estar aqui contigo e muito maior ainda, porque na última vez a gente estava discutindo o que se devia à queda de popularidade do Lula e se ele ainda era ou não o favorito, e a história tem sido autoritária. Verdade, Renato. E olha, não falta assunto essa semana para a gente discutir aqui também. A gente tem uma maré muito boa nesse momento para o presidente Lula e a gente vai pegar cada um desses detalhes para avaliar aqui. Mas primeiro, eu quero dar uma olhada para o cenário de aprovação que melhorou e a desaprovação caiu. Tá quase que um empate ali. Então, para a gente olhar, tem um levantamento da GenealQuest que sai essa semana mostrando 49% desaprovam a gestão do governo Lula, enquanto 48% aprovam. É um cenário de melhora nos dois pontos. E tem ali avaliações por região também, por setores que são interessantes. Eu observei alguns e acho que você pode ir colocando aqui também, mas cresceu entre as mulheres que costumam decidir as eleições, então isso é importante. Me chamou muito a atenção também a melhora entre os ricos, que é um setor que normalmente desaprova. Enfim, o que contribuiu para isso, para essa percepção da avaliação popular na sua análise? Gabi, eu queria te ver que a melhora da popularidade do Lula, se a gente tivesse que resumir, assim, tem três motores bem claros. Então, o primeiro é o bolso, objetivamente. E quando eu falo bolso, é uma combinação de aliviar o imposto de renda daquelas pessoas que vivem de salário mínimo. O imposto de renda começou a, de fato, virar pauta com a votação do Congresso, chegar na maioria das pessoas que serão beneficiárias e que ainda não tinham se dado conta do quanto isso vai efetivamente pesar no seu dia a dia. Isso não é um detalhe, porque a ideia que as pessoas têm do governo é que o governo mais tira do que dá. E a isenção do imposto de renda vai fazer com que aquelas pessoas deixem de ter o imposto cobrado na fonte. Ou seja, é como se fosse um aumento de salário na prática do dinheiro de imposto. Ou seja, a sensação será que o governo estará oferecendo algo para elas, né? A gente viu como segundo motor a questão que tem chamado aí de soberania, que acho que é uma pauta, o nome soberania é bastante distante da população brasileira, mas a postura de altivez que o presidente Lula teve no trato
com o presidente Trump. E por que isso? Porque uma das questões chaves que a oposição ao governo utilizava era que o governo Lula estava mais preocupado com a Cuba, com a Venezuela, e que não estava interessado nas pautas nacionais. O Trump deu uma oportunidade para o presidente Lula trazer para ele, para resgatar o verde e amarelo da bandeira. De outro lado, deixar claro que quem não defende o Brasil são os oposicionistas. Isso foi acentuado com as manifestações de 7 de setembro, onde tinha a bandeira dos Estados Unidos, né, sendo hasteada aí no meio da Avenida Paulista, versus a manifestação que os governistas fizeram aí contra a PEC, que liberava os políticos para cometer crimes e que dificultava o acesso da justiça ao combate ao crime feito por deputados, né? Então, tudo isso levou a resgatar a questão da soberania. E, por fim, ele conseguiu, na prática, mostrar que o governo tem um inimigo. O inimigo são as bets, os bancos e os bilionários. E quando as pessoas falam, na minha opinião, de forma errada, chamando isso de nós contra eles, Gabi, ignora o fato de que o Brasil é sim um país desigual. Uhum. O Brasil é sim um país desigual. E aí, quando a direita tenta defender os ricos, isso fica muito claro. Então, não foi o presidente Lula que fala sobre nós contra eles. Existe a razão do voto que os brasileiros tiveram ao presidente Lula. Votaram no presidente Lula porque gostariam de um presidente que oferecesse uma melhora na economia. Estamos longe disso ainda de ser percebido, mas avançou, e a questão dos impostos avançaram. Alguém que defendesse, fosse um líder internacional, coisa que o Lula se mostrou na forma que combateu o Trump e o tarifaço dos Estados Unidos nesse processo todo. E aí, Renato, você apontou muita coisa interessante. Quando a gente conversava, logo na abertura da nossa conversa aqui, você apontou isso. Estava no momento em que a popularidade não estava boa para o presidente Lula. E tinha um outro componente ali no Congresso, porque acho que a gente tinha conversado no final do semestre passado com aquela derrota na Câmara anulando os decretos que alteravam o IOF. Também era um contexto junto com isso de baixa popularidade. Tinha muita gente dizendo que Lula estava nas cordas e precisava se recuperar de alguma maneira. Depois tiveram vários acontecimentos e a própria oposição, em alguma medida, também deu um empurrãozinho para isso. Com a história da taxação de 50%, o governo Lula melhorou na comunicação e também nas ações. Conseguiu a aprovação, como você disse, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mas, ao mesmo tempo, o que foi comunicado para a população e aquela bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista é muito simbólica para isso também, é que o motim bolsonarista veio para defender esse clã Bolsonaro, na figura do Eduardo, que estava impulsionando uma taxação, uma piora para a economia do Brasil, né? Então, acho que tudo isso foi uma conjuntura que acabou contribuindo para essa melhora na maré, vamos dizer, do governo também. Não tenho dúvida nenhuma que tem a ver com conjuntura, como absolutamente tudo na política. Claro. E continuo falando a mesma coisa que eu falava lá atrás. Quem sabe o que vai acontecer em 2026 está mal informado. Ainda tem muito chão tem muita água para rolar até 2026, mas da mesma forma que nós falamos na última entrevista, que a derrota mostrava uma fragilidade do governo, a virada da comunicação do governo começou ali. Começou com a defesa da taxação dos mais ricos, e daí falaram que o Lula foi do nós contra eles, quando, na verdade, ele defendeu algo que é bem fácil de ser entendido pela população. Pobre tem que pagar menos imposto, rico tem que pagar mais imposto. Simples assim. Quando você fala dessa forma, todo mundo entende. A mulher que trabalha no comércio, o cara que
que a gari, a dona de casa, todo mundo entende, os mais jovens, os mais velhos, esse princípio do rico pagar mais imposto e do pobre pagar menos imposto. O único argumento que vem contra isso é: nossa, os ricos vão fugir. Você vai discutir, você vai dar esse argumento na favela, né, os ricos vão sair do Brasil. O pessoal fala: tchau, não é essa a situação, não vão fugir objetivamente por causa disso. Então a virada começou ali. Mas aí, Gabi, olha o que aconteceu. Vamos voltar um pouco atrás. O governo não tinha um inimigo, passou a ter, era o BBB. A maior crítica que a oposição fazia ao Brasil, ao governo, era o taxade, era o governo das taxas que cobravam impostos. Bom, esse governo, quem cobra 50% de tarifa, na percepção popular, a gente sabe que é diferente imposto do tarifaço, mas a percepção popular foi a direita que colocou 50% de imposto dos produtos que são exportados para lá. Pessoal, eu sei que é diferente, mas na percepção das pessoas é isso. Achavam que era um governo que não tinha dito a que veio. Agora fala claramente a que veio. E vamos lembrar que a primeira grande crise do governo, ou a grande crise do governo, era a crise do PIX. Era a crise do PIX. Que se inventou uma história em que o governo Lula ia taxar o PIX. Depois que o Trump falou que o PIX era um perigo, isso não cabe mais no PT. Então não podem mais falar de taxa, não podem mais falar que não é um governo patriota e não podem explorar a grande crise do governo, que teve aquele vídeo do Nicolas e tudo mais, porque o Trump, defendido pela direita, falou que o PIX era uma das grandes questões que o Brasil tinha que discutir, que tinha que parar de ter. Então, na prática, a conjuntura mudou. Quando a gente olha para frente, nós temos como bandeira o fim da jornada 6x1, que é algo que deve ser explorado no ano que vem com o governo, não que vai ser aprovado necessariamente isso no Congresso, mas o governo vai encampar essa pauta para ele. Daí nós vamos ter ampliação do pé de meia, o imposto de renda indo efetivamente para os brasileiros, caindo na conta aí dos brasileiros que ganham até 5 salários mínimos. Você falou dos BBBs, bancos, bets e bilionários, né? Só aqui para fazer o reforço para quem está nos acompanhando, Renato. E veja só como está diferente esse contexto, porque a gente teve mais uma rasteira do Centrão, só que foi completamente diferente, porque tem ministro do Centrão escolhendo ficar no governo Lula, mesmo depois de receber um ultimato. Olha, você tem que sair porque a gente vai pular fora. Então, isso demonstra realmente que Lula está fortalecido e, no entanto, esbarra na mesma barreira, vamos dizer assim, que já passou outras vezes, que é um legislativo com um orçamento, né, desproporcional, com orçamentário desproporcional e que usa isso como uma ferramenta de chantagem, o Centrão. Então, vou passar a palavra para você. Eu quero a sua avaliação justamente sobre esse bloco da direita, porque essa semana houve uma disputa dentro do União Brasil e dentro do PP também, dos progressistas, para pressionar esses ministros do governo Lula a deixar o governo, e eles se posicionando muito abertamente e de maneira muito firme também. E, juntamente com isso, Lula deu uma declaração, né? Ele falou: é muito difícil alguém ganhar da gente em 2026. É muito difícil alguém ganhar do presidente Lula em 2026, mas também não será uma eleição muito fácil. Vamos lembrar que o Lula, mesmo com popularidades muito boas, teve segundo turno. Teve segundo turno na sua... ganhou no segundo turno, no primeiro voto, teve segundo turno no segundo e reelegeu a Dilma em segundo turno. Inclusive, Gabi, acho que a lógica da comparação não tem que ser da eleição do fim do segundo mandato do Lula para a eleição do primeiro mandato da Dilma. Teremos uma eleição muito próxima do que foi Dilma e Aécio. Tá? É uma eleição que será, sim, mais polarizada. Não vejo muito espaço aí para uma terceira via. O Lula... É engraçado, porque as pesquisas colocam vários cenários contra o Lula ganha de todos. Por quê? Porque tanto faz quem é outro candidato. O voto do que os outros candidatos saem são os votos do antipetismo. Né? Você vai falar, você votaria no Ratinho? Você votaria no Caiado? Ninguém sabe o que é o Ratinho e o Caiado.
vão saber no processo da eleição e tudo mais, mas hoje ninguém sabe. Por que ele tem essa intenção de voto se tem muita gente que nem sabe quem ele é? Porque é um voto antipetista. Mas vamos falar da permanência dos dois ministros, do Sabino e do Fufuca, porque ele mostra claramente como começa a se desenhar o cenário eleitoral. Começa a se desenhar o cenário político das alianças regionais, das forças regionais, em que começa a ser desenhado não só com os caciques políticos, mas com os outros deputados que podem não ser maioria nos seus partidos, mas têm o seu peso, têm a sua relevância, que são inclusive os que sustentam eles em determinados ministérios. Né? Então, o que o Lula fez foi falar para eles, cara, tô aqui, vocês querem ou não querem estar no governo? Porque eu quero vocês. Eles falaram, quero. No momento de ascensão, por quê? Porque no momento de ascensão do governo, todo mundo quer. Lógico. As pessoas vão se aproximando nesse movimento. E sabem que um cenário oposicionista, que é muito difícil entender a direita sem o Bolsonaro, e muito difícil o bolsonarismo ganhar. Então, fica naquele para onde eu vou. Com uma discussão que, na prática, por mais que se critique o STF, né, quem critica o STF é uma parte da extrema-direita, nós estamos falando aí de 20% do eleitorado brasileiro, 15% do eleitorado brasileiro, faz muito barulho, mas são só 15% do eleitorado brasileiro. Saiu a pesquisa coordenada pelo Pablo Tolado, né, foi divulgada no domingo parte da pesquisa agora, que mostra uma tese que nós já defendemos aqui algumas vezes, que é assim, olha, polarizado, mas nem tanto. Nós temos um ambiente aí, um arco de disputa política muito grande. E o que o Lula está fazendo é construir essas alianças. Porque eles não vão deixar de ser candidatos, nem o Fufuca, nem o Sabino. Vão ser pelo PSD, dependendo de onde o PSD está. Vão estar no MDB, que vai ter a opção, assim, o MDB ou vai estar com Lula ou vai lançar algum candidato que não vai ter voto nenhum, só para liberar os seus caciques regionais. Né? Então foi uma sinalização de força do governo Lula ao manter os ministros, depois eles serem claramente ameaçados e ameaças se concretizar pelos partidos políticos. E a que você atribui, Renato, olhando para esse cenário, essa rasteira do Centrão nessa MP que aumentava a arrecadação do governo? Porque isso acontece no momento em que claramente o Lula está numa maré positiva. Ao mesmo tempo, me parece que foi, além de uma rasteira, uma coisa assim, meio de puxar o freio de mão do governo para dizer, olha, não dá para ganhar sozinho também, calma aí. O que você atribui isso? Porque o Tarcísio, até daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o Tarcísio, ele cresceu em desaprovação nessa última pesquisa da Quest. Daqui a pouco eu vou trazer o cenário de todos os possíveis adversários aí da direita, que está bem bagunçada. Mas ele cresceu em desaprovação e ainda assim o Centrão agradeceu publicamente o Tarcísio pela articulação da derrubada dessa MP. Eu achei curioso, para dizer o mínimo. A gente está num ambiente como disse antes, de formação do quadro político da conjuntura eleitoral do ponto de vista da oferta. Então, muitas vezes, nas pesquisas, a gente vê o que é a demanda das pessoas, do eleitor, do cidadão. Existe, na análise política, olhar também para a oferta, o que será oferecido para essas pessoas, seja do âmbito estadual, seja no âmbito federal. E toda tentativa da oposição, em especial depois da condenação do Bolsonaro, foi de tentar enfraquecer as teses do governo, né? A formação da federação partidária, o ultimato para os ministros saírem, a derrota ou as dificuldades que são criadas no Congresso Nacional, são todas ações como é que eu vou dizer assim, de tentar segurar o governo. Né? São ações de combate pequenas para tentar, de alguma forma, desarticular as ações do governo federal. É do jogo político. E vamos entender que quando se fala em alguns partidos de centrão, tem uma discussão sobre quem ganhou a eleição municipal, Gabi. A direita ganhou, a esquerda perdeu. Cara, quem ganhou foi
os incumbentes, eram quem já estavam nas prefeituras que foram efetivamente reeleitos. Afinal de contas, o eleitor do PSD é um eleitor de esquerda ou de direita? Não estou perguntando se o Kassab é. O eleitor, o cara que votou no prefeito do PSD, um cara que votou num prefeito do MDB, ele é de esquerda ou ele é de direita? Isso não existe nessa discussão. Portanto, é agora que nós vamos ver qual é o tamanho efetivo da força do incumbente, sem ter como adversário um outro ex-presidente da República que teria um peso muito grande. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes alguns analistas falam que, não, como a população está cansada do Lula versus Bolsonaro, teria espaço para um candidato da direita, o oposicionista, para derrotar o Lula se ele não fosse tão bolsonarista. Mentira. A pergunta que eu faço é, vamos voltar na última eleição, Gabi. Alguém fora o Lula ganharia do Bolsonaro? Essa é a pergunta. Ninguém fora o Lula ganharia do Bolsonaro. Ah, mas o Lula tem uma rejeição muito forte. Ninguém fora o Lula ganharia do Bolsonaro. Do mesmo jeito que ninguém, assim, afastado do bolsonarismo, ganha do Lula. Não é... As pessoas estão discutindo, tem o Bolsonaro na chapa, é bom ou ruim? Cara, do ponto de vista de exceção de poder de transferência de voto, é bom. Não é ruim, né, nesse cenário. É por isso que eu quero trazer aqui como é que está o segundo turno, de acordo com a pesquisa Quest, indicando o presidente Lula na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno. Mas aqui a gente vai olhar no segundo turno, a diferença de pontuação. Então, o Lula está 9 pontos à frente do Ciro Gomes, 10 pontos à frente do Jair Bolsonaro, só reforçando sempre, está inelegível, mas continua aparecendo nas pesquisas. 12 pontos à frente do Tarcísio e da Michele Bolsonaro, 13 do Ratinho Júnior, 15 do Romeu Zema e do Ronaldo Caiado, além do Eduardo Bolsonaro, e 23 pontos à frente do Eduardo Leite. Então, esses são os personagens. O que me chama mais atenção é que a vantagem do Tarcísio está diminuindo cada vez mais, né, Renato? Tá sim, viu? O governador Tarcísio, ele passou a se expor mais. E quando ele passa a se expor mais, a sua rejeição aumenta. Então, basicamente, a rejeição ao bolsonarismo vai também para o Tarcísio na medida em que ele se apresenta por isso. Agora, vamos entender, Gabi. Esse é o pedágio que ele tem que pagar se ele quiser ser candidato a presidente. Também não vamos ter usar por que ele faz isso. Ele faz isso porque se ele não tiver a confiança da família, dificilmente ele será candidato abrirá a mão de São Paulo, de ser governador de São Paulo, de uma disputa muito mais favorável a ele em São Paulo. Tá pagando esse preço, ele prefere pagar esse preço agora do que no futuro, que é uma decisão estratégica dele. Mas se ele não tiver essa bênção, não acredito que ele vá ser candidato a presidente. Isso porque nessa pesquisa que a gente traz aqui, ela foi feita entre os dias 2 e 5 de outubro. Aquela declaração que o Tarcísio teve que fazer até uma retratação em vídeo, pediu desculpa, falando de começar a falsificar a Coca-Cola, num momento que a gente tem pessoas morrendo por intoxicação de metanol, ele disse, olha, num dia que começarem a falsificar a Coca-Cola, aí eu vou me preocupar, querendo dizer, eu não consumo bebida alcoólica, enfim. O que ele chamou de piada, de brincadeira, uma coisa assim absurda. Isso aconteceu no dia 7 de outubro, então isso nem entrou na conta ainda nessa desaprovação, né, do Tarcísio. Não entrou na conta, mas eu, de verdade, acredito que o Tarcísio está fazendo um movimento político pensando na lógica da oferta e não ainda na lógica da demanda do eleitorado. Tem muito tempo para eleição, o melhor momento dele defender é esse. Imagina o seguinte, se eles não defendessem a anistia agora, o Tarcísio foi para Brasília também, depois da prisão do Bolsonaro, para tentar articular a votação da anistia. A anistia é amplamente rejeitada pela população. E o Tarcísio sabe disso. O Tarcísio lê pesquisa, o Tarcísio tem toda a equipe dele, mais as pesquisas públicas sabem disso. Daí a gente pensa, bom,
Se ele sabe que é amplamente rejeitado, por que ele foi? Ele foi porque ele precisa reconstruir relação de confiança com a família. E ele foi também que é melhor resolver isso um ano antes da eleição do que ter que você responder a pergunta se ele dará ou não dará indulto a um presidiário na véspera da eleição presidencial, no segundo turno da eleição presidencial. Então, do ponto de vista estratégico, antecipar esse debate é algo importante para a estratégia eleitoral do Tarcísio, por mais que hoje ele saiba que esse é um tema impopular. Né? Então ele prefere antecipar isso, conseguir a confiança da família, do que ter que enfrentar esse questionamento lá na frente. E sem contar que antes se falava de uma governança em São Paulo, né, que já estava garantida. Agora, com essa exposição, e como você disse, até 2026 chegar, isso pode ser que tenha um recálculo até lá. Mudando um pouco de assunto para a gente fechar aqui, Renato, eu quero te ouvir um pouco para perspectivas do que pode continuar levando o governo a um caminho de bonança, para que essa maré continue nesse mesmo sentido. Qual que é o caminho agora? É apostar em pautas que foram abertas, talvez, por essa aprovação da isenção já na Câmara do imposto de renda para essa parcela da população? Olhar, por exemplo, para o fim da escala 6x1? Quais são as pautas agora que o governo deve olhar? Para onde ele deve apostar? Bom, primeiro, não errar é algo importante. Né? A gente sabe que, historicamente, o que a gente vê? Que as pessoas, as aprovações crescem de acordo com erros do adversário de forma maior do que de acertos, né, de quem está no poder. Não foi o caso agora, né? Agora foi uma junção de uma estratégia, que foi a estratégia de deixar claro o inimigo e deixar claro que o governo veio, com a sorte, né, dessa questão do tarifaço. Aliás, eu pergunto o que passa na cabeça de alguém de achar que uma pressão internacional ia ser bom para o país, ia trazer popularidade, ia trazer... Tipo assim, do ponto de vista estratégico, não faz nenhum... Não, mas assim, é um mistério mesmo. Eu juro que eu me empenho em tentar entender assim, quem falou para isso, cara, que isso ia dar algum voto para ele, ou que alguém ia mudar o voto no Supremo por conta disso, que o governo ia... É tão óbvio que isso não aconteceria e que a população se voltaria contra, mas tudo bem. O governo Lula, digamos que a natureza ajudou o governo Lula nesse momento, né? Não foi muito generosa aí com a oposição. Mas, então, a primeira coisa é não errar. Agora, tem algumas coisas fáceis. O governo precisa de marcas como tem sido o pé de meia e algumas outras que ele começa a lançar. 2, ele tem que segurar a inflação. O fim da escala 6x1 fala para um trabalhador do comércio. Nós fizemos uma pesquisa para a Fiesp que mostra que o trabalhador do comércio é o menos satisfeito com a sua jornada de trabalho. Renato, quero muito agradecer a sua presença aqui, bom conversar com você num momento como esse e espero que a gente volte a se falar em breve por motivos positivos também. Obrigada, querido. Obrigado, Gabi, é sempre um privilégio estar aqui com você e estar no ICL. Beijo. O privilégio é todo nosso. Até a próxima, Renato. Renato Meirelles, que é presidente do Instituto Locomotiva, aqui com a gente no Em Detalhes mais uma vez. E ontem a gente teve estreia aqui no ICL, hein? Para quem acompanhou 8 horas da noite, a primeiríssima exibição internacional, estreia do nosso documentário original do ICL, Vai para a Argentina Carajo. A gente vai ter o replay para quem não conseguiu acompanhar a estreia, hein? A gente teve debate exclusivo com o Eduardo Moreira, que foi para a Argentina, também os diretores Juliana Baroni e o Fabian Restivo, para falar sobre o documentário, sobre várias questões que estão sendo colocadas nesse momento de crise política e econômica na Argentina e também para rever esse documentário ou para assistir pela primeira vez. Agora é a hora, vai lá no nosso link emdetalhesicl.com.br, se inscreve, deixa o seu e-mail lá que você vai ser avisado que o nosso documentário está disponível para você assistir.
Agora tem o Mercado Investimentos e depois o Rolê ICL. Você também pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas nossas plataformas de áudio. Logo a gente está de volta. Até semana que vem. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai pra Argentina e entenderam por quê Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme.